tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, hoje será a nossa última aula, né? Antes da prova. E a gente vai começar falando sobre saúde bucal, né? A aula de hoje a gente vai falar sobre prevenção e sobre flúor, né? Na odontologia, que é um fator bastante importante. Então, como que iniciou, né? O flúor em odontologia, o que que implica o flúor na cavidade oral, tá? Então, a cárie, né, todo mundo sabe que é uma doença, e que é uma doença crônica mais prevalente no mundo todo, tá? Não é só no Brasil, mas no mundo todo. Chega a ser um problema de saúde pública, tá? Então, como a gente já estudou, né, a doença cárie é um fator para o desenvolvimento da doença, né? Ela é biofilme e açúcar dependente. Se não tiver essas duas condições, não tem o desenvolvimento da doença. Fator exógeno reconhecido como importante para modificar o risco e atividade da doença cárie, porque o flúor ele é capaz de modificar o biofilme dental e, além disso, modificar a estrutura química dos minerais, dos componentes dentários, né? E aí vem o efeito anticárie, né? Da presença constante do flúor na cavidade oral de forma sistêmico-tópica. Porque aí ele vai, como eu já disse, ele vai promover alterações tanto na estrutura dentária quanto no biofilme dentário. Então, como a gente já estudou também, no processo de Desret, o flúor ele vai promover a troca iônica, né? Porque quando eu falei que libera cálcio, libera mineral, né? Durante o período de acidificação, de fermentação daquele meio, o flúor ele vai se ligar a esses íons e, consequentemente, a atividade ela não vai se desenvolver naquele sítio, tá? A membrana vai ficar eficientemente mineralizada, porque não vai haver troca, tá? Aspecto de peneira ou de filtro de microporos. Sob a superfície existem espaços não mineralizados que são preenchidos por água e material orgânico. A interligação desses microporos configura uma intrincada rede de comunicação, que são as vias de difusão, na verdade, que é onde há a troca de matéria orgânica. O elevado metabolismo das trocas iônicas vai gerar o equilíbrio dinâmico, a desmineralização e a remineralização. Isso é o que acontece no processo de no processo de desremineralização, tá? E aí, onde o flúor implica nisso, tá? O equilíbrio das trocas iônicas entre o esmalte e o meio ambiente gera a quantidade de íons perdidos pelo esmalte no processo de desmineralização, que vai ser igual ou semelhante àquele que o meio ambiente, né, a placa ou a saliva, fornece, que é o processo de remineralização. Exposição direta, esmalte, saliva. As trocas iônicas se processam diretamente, na mesma medida, através da película adquirida, que é aquilo que eu falei para vocês. Película adquirida é aquela primeira formação, né, o primeiro estágio de formação do biofilme dental, e é nessa película adquirida que acontece o processo de desmineralização e remineralização, que aí acontece a troca, né, iônica. E a placa, nessa situação de equilíbrio, apresenta uma atividade metabólica nula ou reduzida, quando ocorre a produção de ácidos, pois esta é compensada pelo tampão da saliva. Então, lá o bicarbonato que eu falei para vocês vão se ligar àqueles íons de OH-, né, que são liberados no processo de fermentação, e aí, consequentemente, a estrutura dentária não vai precisar promover equilíbrio, porque esse sistema tampão já está promovendo esse equilíbrio da região. Então, ingestão de carboidrato, né, gerou açúcares disponíveis, né, metabolizados pelas bactérias acidogênicas. Esses ácidos irão se difundir na placa e na saliva, vai abaixar o pH da placa, e aí quando acontece o processo de perda de minerais, né? Porque aí
ocorre o rompimento das ligações moleculares da estrutura de hidroxiapatita, lembrando que hidroxiapatita são os cristais presentes no esmalte dentário, e aí, em função desse rompimento, né, inicia o processo de desmineralização, então, a difusão de minerais para a saliva e metabolização bacteriana. Agora, no estágio de remineralização, aconteceu, né, o quadro de desmineralização, não houve captação, poderá ser revertido nas seguintes situações. Ainda em presença de placa tornada inativa ou com fraca atuação, determinada pela baixa ou infrequente ingestão de carboidratos. Então, enquanto tiver metabolização, né, dessa placa, desse biofilme, enquanto tiver carboidrato disponível, vai haver, né, desmineralização. Mas de 30 a 40 minutos, aquele açúcar, aquele carboidrato presente naquela região, já foi completamente metabolizado pelas bactérias, e aí há a inatividade daquele biofilme, e aí inicia o processo de remineralização, tá? Com razoáveis condições de higiene. Desorganizou esse biofilme também, inativou o processo, tá? Sem a presença de placa em condições naturais, os fenômenos ocorrem diretamente entre saliva e esmalte, mediados pela película adquirida. Há o aumento da troca iônica no sentido do meio para o esmalte, com o selamento de microporos da superfície e, consequentemente, ao aumento da mineralização externa. Então, não tem biofilme, não tem carboidrato, a saliva ela fornece alguns nutrientes, né, alguns minerais, que antes foram removidos, né, foram criados poros nesse esmalte pela metabolização, né, do biofilme, e aí eles vão tamponando essa região, tá? Então, tanto com a presença de placa como sem ela, é possível forçar o processo de remineralização por meio do uso do flúor, né? Se tiver flúor na saliva ou na placa, ele vai ligar os fosfatos de cálcio livres, formando a fluorapatita. Agora, a estrutura do esmalte mudou. Não é mais hidroxiapatita, não é mais formado pelo hidrogênio. O hidrogênio ele foi substituído pelo flúor, tá? Por isso, o nome fluorapatita. E aí, esse flúor, né, tem incorporação à estrutura de esmalte, promovendo a remineralização, tá? A, a, e aí, quando a gente fala de fluorapatita, a gente tem uma situação em que o esmalte ele é muito mais resistente à cárie, porque aquele pH que antes era 4, para iniciar o processo de desmineralização, na hidroxiapatita, na fluorapatita passa a ser 2,5. E esse 2,5 é um pH extremamente ácido. Então, acabou tornando ali o esmalte mais resistente à cárie. Por quê que ele suporta mais, né, um pH mais ácido? Porque a ligação iônica, né, do flúor, entre o flúor e o cálcio, na verdade, ela é uma ligação covalente, ela é extremamente forte. E aí, para ocorrer a quebra, a lise dessa cadeia, é muito mais demorado e o processo é muito mais lento, tá? Sendo assim, níveis elevados de flúor no ambiente bucal são suficientes para interferir no processo de desrego. Por isso, precisa estar constantemente disponível na cavidade bucal. Nesse sentido, o flúor pode ser visto também como um tratamento químico ativo para a cárie. Por isso que existe o tratamento tópico, né? Não só o sistêmico, né, que a gente ingere, mas o tópico também, que é aquele que a gente coloca lá na região. O flúor age como um agente terapêutico que reduz a taxa de desmineralização e potencializa a captação mineral. O flúor interfere na dinâmica do desenvolvimento da lesão cariosa e controla a progressão da lesão. Então, vamos lá. Qualquer íon de flúor mantido constantemente no ambiente bucal, saliva ou biofilme, tem potencial anticário. E quais são os veículos, né, do flúor? A classificação mais racional para os meios de uso do flúor
inclui a sua abrangência e modo de aplicação. O coletivo, né, fluoretação das águas, quando a gente fala de tratamento, né, de saneamento básico, tratamento da água que é disponibilizado pelas companhias de abastecimento dos municípios, esse tratamento a gente inclui não só a purificação dessa água, tá? A inserção, né, o tratamento com minerais dessa água, e dentre eles está o flúor, tá? Tem um tempo já que a inserção do flúor, de minerais no saneamento básico, é uma lei federal, e aí acaba que todas as companhias de saneamento básico possuem essa regra, tem que ter fluoretação das águas. Individual, e aí já entra os creme dental, enxaguante, enfim, e os profissionais, né? Géis fluoretados, verniz, materiais restauradores, enfim, todos os veículos apresentam o mesmo mecanismo de ação, porque embora altere a forma como esse fluido vai ser dispensado na cavidade oral, mas a ação dele vai permanecer a mesma, tá? Então, por meio coletivo, fluoretação das águas. O uso do flúor é a medida mais importante na prevenção da cárie dentária desde a introdução da fluoretação das águas em 1940. Então, desde 1940, houve a implementação do flúor, né, da fluoretação das águas nas companhias de abastecimento. E os seus benefícios podem transcender todas as raças, etnias, diferenças socioeconômicas e religiosas. Por quê? Saneamento básico é um direito de todos. Então, todo mundo deve ter saneamento básico em casa, tá? Em 1945, né, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, foi a primeira cidade no mundo a receber água fluoretada artificialmente. A medida reduziu em 50% a incidência de cárie. A fluoretação das águas de abastecimento público no Brasil é lei, como eu falei para vocês, é uma lei federal. Então, toda cidade com estação de tratamento de água deve agregar o fluoreto na água. A importância dessa medida fica clara quando observa-se que a prevalência de cárie é menor em cidades com água fluoretada em comparação com aquelas sem fluoretação. Melhor relação custo-benefício entre todos os métodos preventivos. Porque isso daqui, a conta sempre vai chegar no governo, sempre. Porque, embora a maioria, né, da população, claro que a população carente socioeconomicamente, ela é um pouco menor, mas de todo mundo um dia vai chegar, vai precisar do tratamento público. Então a conta sempre vai chegar no governo. E aí, quando você tem uma fluoretação da água, o índice de cárie reduz drasticamente, é assim, é absurdo. Em 1953, a cidade de Baixo Gandu, no Espírito Santo, foi a primeira cidade brasileira a fluoretar a água. Mas somente em 1974 se torna obrigatório, através da lei federal, que é vigente até hoje. Segundo dados da Sociedade Britânica de Fluoretação, o Brasil é a segunda nação com maior cobertura de flúor na água, depois dos Estados Unidos. Porque assim, gente, realmente o flúor na água, ele traz é a mesma coisa do iodo, né, no sal de cozinha. São consequências que traz para a nossa saúde que gente, depois que implementou o iodo no sal de cozinha, o índice de hipotiroidismo foi absurdo, entendeu? E da mesma forma o flúor na água também, o índice, embora ainda tenha muito, tá? Mas diminuiu bastante, poderiam ter mais, muito mais. Lesões de cárie, perdas dentárias, tá? E universalmente, o teor do flúor aceito na água de abastecimento varia entre 0 a 6, de 0 a 6 a 0,8 miligramas de flúor por litro de água. Então, assim, é uma pouca quantidade, é um custo-benefício muito grande. No estado do Rio Grande do Sul, pela grande amplitude térmica, né, tem uma lei estadual que determina uma concentração de flúor próxima a 0,8, tá? Para o estado todo. Em umas medidas mais importantes de saúde pública do mundo, permitindo maior alcance da população e igualdade social em termos de saúde bucal. Uso individual, agora, né?
como eu já bati nessa tecla várias vezes para vocês, é feito através, né, dos cremes dentais com a intenção de desorganização do biofilme e uma exposição constante ao flúor, né? É um dos métodos mais racionais de prevenção da cárie, igual eu falei para vocês. É a utilização de um meio químico e mecânico, mais mecânico do que químico, porque o químico ele vai continuar ali naquela região, mas se não houver uma desorganização mecânica, esse fármaco ele vai perder o efeito. Então, o creme dental fluoretado aumenta a concentração de flúor por cerca de 40 minutos após a escovação. E aí tem dois mecanismos. O primeiro, na superfície dental limpa pela escovação, o flúor vai reagir com o dente, formando regularmente pequena quantidade de fluoreto de cálcio na superfície do esmalte dentina. Então, quando há uma superfície limpa do esmalte, vai ocorrer aquela transformação da, da, da cadeia química, tá? E aí vai sair de hidroxiapatita para fluorapatita. Quando não há uma limpeza eficiente, né, que há resíduos de placa, o flúor vai se difundir e se depositar na forma de reservatórios com cálcio orgânico ou mineral. Então, o flúor vai impedir ali que naquela região o dente perca minerais, íons de cálcio, tá? E aí ele vai interferir no processo de desmineralização. Então, fluoreto de sódio, ionização em contato com a água, não pode ser agregado a creme dental contendo cálcio como abrasivo. Agente abrasivo deve ser compatível como a sílica e o ideal é que seja 1.100 ppm de flúor. Esse daqui são para dente frisco, para creme dental. Então, quando vocês forem ao supermercado, a, a farmácia, enfim, fazer a compra de creme dental, olha lá no verso da caixa, da embalagem, tem escrito lá ingredientes. Procura lá o nome flúor. Geralmente o nome flúor vem entre, a frente do nome vem entre parênteses a quantidade de partículas por milhões, que é ppm. Se tiver abaixo de 1.100, não é um creme dental efetivo, um creme dental bom. Então procure ali um que tenha pelo menos 1.100 ppm de flúor. Já o monofluorfosfato fosfato de sódio tem a ionização por ação da fosfatase. 92% dos dentes friscos brasileiros é formulado com carbonato de cálcio, como agente abrasivo, e tem que ser acima de 1.500 ppm de flúor. Então, o monofluorfosfato, ele é mais indicado para creme dentais, tá? E o fluoreto de sódio é mais indicado para enxaguantes bucais. Então, recomendações, o flúor, na idade que a criança está em processo de formação dentária, ele é muito importante, mas tem que ser com uso regulado, tá? Por causa de intoxicação, doenças e defeitos no esmalte. Então, a escovação com dente fluoretado deve iniciar com o aparecimento do primeiro dente, tá? E deve ser feito com creme dentais fluoretados a partir de 1.100 ppm de flúor, tá? Então, é a mesma coisa que eu falei do creme dental. Olha lá o creme dental infantil, né? Alguns que eu sei que tem flúor é o Tandy. Não, o dentista que fala para você que a criança deve utilizar creme dental sem flúor, pode correr porque não é um bom profissional, tá? Porque principalmente a criança, gente, a criança é um ser que, para você conseguir escovar o dente dessa criança, é uma luta, tá? Você tem que prender, segurar, enfim. Por isso que deve ser mais enfatizado ainda a utilização do flúor, tá? No creme dental. Isso não sou eu que estou falando, não. São diversos estudos científicos, né, diversas sociedades de pediatria nacionais e internacionais que recomendam a implementação do flúor, tá, na escovação. E é recomendado 2 vezes ao dia, sendo realizada pelos pais até os 6 anos de idade e supervisionada a partir de tal. Gente, não existe essa. A criança com 5 anos vai lá e escova o dente sozinha. Ela não sabe escovar dente. Ela não tem coordenação motora, ela não tem desenvolvimento cognitivo suficiente, ela não consegue julgar quando tá bom e quando não tá, tá? Então,
recomendação de quantidade de creme dental na escova. Para crianças com até 3 anos de idade, é recomendada a porção semelhante a 1 grão de arroz cru, que é 0,1 grama, tá? É esse da escovinha rosa. Acima de 3 anos, é recomendada a 1 grão de ervilha, que é essa da escova azul. Crianças até 3 anos não devem remover o dentifrício com a água, e sim expectorar, com o intuito de não deglutir a água com flúor. Gente, eu já vi criança, os pais colocando a criança para escovar e a criança chupando a escova. Não existe isso. A criança não deve engolir o creme dental. Por isso que a recomendação é expectorar, é cuspir, e não enxaguar. Por quê? Porque ela vai, na tentativa de eliminar todos aqueles resíduos de creme dental que ficaram ali na cavidade oral. Quando você enxágua, o flúor ele acaba se difundindo ali na água e, consequentemente, a criança engole, não tem como. Enxaguantes bucais. Soluções fluoretadas de bochecho diário. E tem a de bochecho diário e de bochechos semanais, tá? É indicado para crianças acima de 6 anos de idade em função de risco da deglutição. Tem comprovada eficiência científica de ação anticárie com meio adicional, redução da cárie na ordem de 23% a 30%. O que acontece? Quando você utiliza um enxaguante bucal diariamente, você acaba ingerindo uma quantidade superior de flúor, tá? E pode desenvolver intoxicação, enfim. Sem contar que se esse enxaguante bucal tiver ação bactericida ou bacteriostática, você vai acabar selecionando as bactérias que ficam na cavidade, entendeu? E aí, quando você tiver algum tipo de condição, por exemplo, uma doença periodontal, vai se tornar mais difícil o tratamento em função dessas bactérias que permaneceram, elas já serem especializadas, entendeu? O teor de sobrevivência delas sobre determinado tipo de medicação é maior. Então, por isso, deve ser muito bem recomendada a utilização de enxaguante bucal. Indivíduos não controlam o processo de cárie, seja devido a uma alta frequência de exposição a carboidratos fermentáveis ou pela diminuição do fluxo salivar por medicamentos ou pela dificuldade de remoção do biofilme dental, pela instalação de dispositivos ortodônticos, que precisam de meios adicionais, como passa-fios, escovas interdentais, enfim. Protocolo de uso. O 05, uso diário, 10 ml, enxágue com 10 ml vigorosamente por 1 minuto, seguida da expectoração. O de uso semanais, 2 gramas do fluoreto. Gente, geralmente a tampa do enxaguante ela vem com a medida, tá? Então é aquela que você vai colocar na tampa até atingir aquela medida. Só é o suficiente, tá? 2 gramas de fluoreto em 1 litro de água. Bochechar 10 ml da solução vigorosamente por 1 minuto, seguida da expectoração. Bochecho diário em combinação com dentifrício fluoretado são recomendados para indivíduos com alto risco de cárie, por exemplo, aqueles usando aparelhos ortodônticos fixos. Ministério da Saúde, 25 bochechos semanais por ano, sem interrupções prolongadas. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Já o uso profissional, ele deve ser feito por um profissional, tá? Por quê? Porque a concentração de flúor, ela é muito grande, então ela tem que ser muito bem controlada, tá? Demonstra sua eficiência clínica em estudos controlados, aumenta a concentração de flúor na cavidade oral no momento da aplicação. Formam reservatórios de CaF2, que são liberados lentamente na cavidade oral. Gente, esses materiais que eu estou mostrando para vocês aí na imagem, né, tanto o flúor em gel quanto o quetac molar, que é um tipo de ionômero de vidro, tá? São materiais que eles vão liberar flúor em até 60 dias na cavidade oral. O quetac molar é o melhor, porque ele é um cimento restaurador, tá? Ele serve para fazer restaurações e ele vai liberando flúor para o meio
diariamente. Ele tem um pico, claro, só que isso vai diminuindo com o tempo, tá? Isso é perfeito, principalmente para criança. Por quê? Porque tem uma alta atividade de cárie, tá? E pela liberação de fluor constante, o processo de desmineralização, ele acontece bem mais lentamente do que na ausência desses materiais. Então, o gel, né, géis e mousses fluoretados, fluoreto de sódio a 2%, tem um pH neutro, contém 9.050 ppm de fluor. Por isso que eu falei para vocês que deve ser muito bem controlado. É bem menos reativo, forma menos fluoreto de cálcio, mas tem uma maior frequência de aplicações. O fluoreto acidulado, que é esse que a gente mais usa, que são os géis, né? O outro é um mousse. O acidulado ele é um gel mesmo. O pH é 3, o que favorece a incorporação do flúor no esmalte, porque o esmalte ele abre os poros e o flúor entra, tá? Contém 12.300 ppm de flúor, afeta restaurações de resina composta e porcelana. Por quê? Porque o ácido ataca o elemento de carga da resina composta e provoca opacidade em reabilitações à base de porcelana. Então, assim, a gente usa, mas acaba afetando ali tanto as restaurações de resina quanto de porcelana, tá? E ainda assim, eu acho mais compensativo trocar essa restauração depois, tá? Uma pessoa que tem um alto índice de cárie, do que deixar lá e depois precisar, sei lá, extrair, tratar um canal, enfim, tomar uma medida mais invasiva. Em crianças, crianças com mais de 4 anos de idade, tá? Então, o uso do gel é acima de 4 anos, porque tem um risco de deglutição. Presença de cavidade, de atividade de cárie ou de risco de cárie, então você não vai sair aplicando flúor em todo mundo, tá? Tudo tem uma indicação. O indivíduo, ele deve ser tratado de forma individual, não tem essa de, toda criança deve receber um tratamento com flúor. Não, você tem que primeiro avaliar se há necessidade, se há presença de lesões de cárie, mesmo que sejam inativas, e se há ali uma necessidade de tratamento. Porque, gente, o tratamento, por mais perfeito que ele seja, se ele tenha feito sem a necessidade, é contraindicado, tá? Semanalmente, de 5 a 6 sessões, reavaliar o risco de atividade de cárie. Também você não vai sair aplicando flúor o resto da vida, não, tá? Parou de ter cárie, parou de tratar, não tem mais necessidade. Você está jogando o seu dinheiro e expondo aquela pessoa a um risco sem necessidade, porque o flúor, ele é um dos agentes químicos que mais causa intoxicação nas pessoas, tá? Nunca fazer aplicação com paciente em jejum, porque o paciente em jejum, geralmente, ele saliva muito e ele acaba deglutindo essa saliva e vai o gel junto, tá? Sempre alertar o paciente antes da aplicação para não engolir o produto. Preferências aos géis tirotrópicos, com pressão fica mais fluido. Não transfira o produto para recipiente de vidro, porque o vidro, ele acaba, a composição química do vidro acaba quebrando um pouco da acidez do flúor. Então, ele vai perder ali parte da função dele, tá? Então, como é que vai fazer? O paciente sentado, secar bem os dentes com jato de ar, utilizar sugador, aplicação da moldeira, tá? Um arco por vez, arco superior, depois arco inferior, permanecer com 4 minutos, pressionar algumas vezes para que haja a região, para que atinja as regiões interproximais, remove, cuspir por 30 segundos a 1 minuto o excesso do gel. Pronto, pode ir para cá. Eu recomendo que o paciente fique ali em torno de 5 minutos, 15 minutos, entre 5 e 15 minutos sem se alimentar ou sem tomar água, porque aí o gel que ficou, porque o excesso foi deglutido, foi expectorado. Mas o gel que ficou presente lá, ele acaba tendo uma ação mais prolongada. Então, sem ingerir nenhum tipo de líquido ou substância sólida durante pelo menos 15 minutos. Os vernizes. Os vernizes são materiais aderentes com objetivos de reagir com a superfície dental e manter uma liberação de flúor para o ambiente bucal por um período de mais tempo. Gente, você passa o verniz, é como se estivesse passando uma base na unha. Ele fica rígido, tá? E aí ele tem uma cor meio amarelada, mas que vai saindo com o tempo. Vai acontecendo a liberação do flúor
e vai voltando à estrutura, à cor da estrutura normal, tá? Para criança que é extremamente interessante. A aplicação do gel com escova de dente, tá? Escovar os dentes do paciente com flúor, geralmente eu particularmente não gosto da escova de dente, por causa da logística mesmo, da mecânica ali, eu prefiro a escova de Hobson, que é aquela escovinha que você acopla no motor, e aí você consegue um alcance maior, porque você consegue ver, e aí, tanto é que a escova de Hobson ela é menor, ela alcança lugares que a escova convencional não alcança, tá? É realizado por um profissional e é feito com crianças ou adultos, né, com atividade de cárie, a incorporação do flúor e desorganização do biofilme. Também com cuspir de 30 segundos a 1 minuto. Indicação, tá? Criança, esse daqui é as indicações do verniz. Tá vendo aqui, ó, na imagem que tem uma coloração amarelada, meio laranja, acastanhado, presença de atividade de cárie ou risco, 2 a 4 vezes ao ano. Avaliar individualmente a necessidade. Gente, todo paciente deve ser avaliado de forma individual. Não existe um protocolo de tratamento, entendeu? Cada pessoa deve ter um tratamento específico para aquela condição. Desvantagem: coloração temporária amarelada dos dentes e tem um custo, né? Porque o gel, o verniz, ele é um pouquinho mais caro do que o gel ou o mousse. Então, como é que vai fazer? Escovou os dentes, secou, isolou, colocou algodão, tá? Aplicar uma camada fina do verniz com um pincel. Não é necessário secar ou enxaguar, ele endurece, tá? Aplicar após as refeições e não escovar os dentes ou se alimentar-se por 30 minutos, que é o período do material para poder tomar presa. E aí, o que eu falei para vocês, materiais restauradores, liberadores de flúor, tá? Os cimentos de ionômero de vidro são os que mais liberam flúor na cavidade oral. E aí nós temos dois: o convencional, que é aquele que você manipula e coloca lá, ele é fluido, pegajoso, e o modificado por resina, que é um material mais fácil de ser trabalhado, na verdade também é um pouco pegajoso, só que você tem um tempo hábil para trabalhar com esse material. Por quê? Porque pelo fato de ele ser modificado por resina, ele só vai sofrer reação de presa quando há a fotopolimerização, quando há a utilização da luz halógena, né, da luz azul. Então, você tem um tempo para trabalhar, é mais fácil de manipular, e por causa disso, às vezes é preferível os modificados por resina, mas claro que cada um tem a sua indicação individual. Há indício de que esses materiais auxiliam, mas ainda não há fortes evidências científicas que comprovem a redução das cáries secundárias por meio do uso deste material. O que vai definir isso vai ser risco de exposição dessa pessoa à exposição à doença cárie, né? Então, acúmulo de biofilme, acúmulo de carboidrato naquela região. Então, esses são os cimentos de ionômero de vidro que a gente tem. Os melhores que eu utilizo é esse da 3M, tá? Que é o Vitremer, e o Riva. O Riva, ele é modificado por resina, tá? O Vidrion, esse Residless aqui eu nunca trabalhei com ele, mas o Vidrion, ele é mais barato, mas ele tem uma... Eu tenho dificuldade de manipulação do Vidrion, tá? Mas tem gente que utiliza e também é um material muito bom. Em que momento, em quais veículos de flúor indicar? Combinação: instrução sobre hábitos alimentares e de higiene bucal de maneira individualizada. Em crianças, tratar a família, tá? Pai, mãe, irmãos, porque aí que vai moldar, tá? Moldar essa criança de acordo com que ela tem um padrão de higiene oral regular. Identificar os riscos e atividades de cárie. Então, igual eu falei para vocês, não existe tratamento odontológico padronizado, não existe um protocolo, tá? O tratamento odontológico ele é individualizado. Por quê? Porque cada pessoa possui um risco e atividade de cárie diferente, entendeu? Então, deve ser individual. Cada pessoa deve ter um planejamento diferente. Então,
Em 1996, né, o primeiro grupo brasileiro de professores de orto e odontopediatria, os parâmetros para avaliar o risco de cárie. Então, o termo risco de cárie é uma possibilidade que o indivíduo tem de ter a doença, tá? Deveria ser restrita àqueles livres de doença e àqueles indivíduos que possuem lesões. O termo adequado seria para atividade de cárie e não risco. Em 97, foi modificado a nomenclatura, então baixo risco, risco não identificado, médio e alto risco, risco identificado. O método de estabelecimento do risco deve ser rápido, fácil, objetivo, de baixo custo e deve funcionar como um guia para selecionar os procedimentos a serem adotados e para estabelecer periodicidade das consultas de manutenção. Então, gente, o tratamento ele deve ser guiado pela condição daquela paciente, pela condição socioeconômica, pelo padrão de higiene, pela atividade de cárie, tá? Então, para poder ser traçado um plano de tratamento individual para aquela pessoa. Isso vai indicar o tratamento específico, né? Que vai ser restauração, enfim, a periodicidade que essa pessoa vai retornar no consultório para avaliação, para uma nova avaliação, tá? E os métodos de prevenção de doença cárie. Lembrando que a avaliação de risco não é um processo estático e pode mudar entre a visita, né, da criança ao consultório. Então, claro que com a evolução da criança, né, ela passa a pedir mais, passa a se alimentar mais, e essa alimentação pode ser baseada em alimentos cariogênicos ou não, tá? Então, isso vai mudar de acordo com esses parâmetros de avaliação. Então, a avaliação do risco deve ser feita para todos e reavaliado periodicamente. A avaliação da atividade de cárie tem a doença de cárie manifestada. Parâmetro mais importante, avaliar a aparência clínica da lesão e avaliar os fatores associados à patogênese da doença. Então, se um paciente não tem lesão de cárie, você não vai identificar nada lá. Então, vai reduzir a periodicidade. Claro que isso pode mudar, mas de antemão, você não vai lançar nada de tratamento, tá? Então, aí volta naquilo que a gente já trabalhou, tá? De lesão de cárie ativa ou inativa. Ativa, né? Lesão de cárie inativa, não tem nenhum tratamento necessário para impedir sua progressão, porque ela está inativa, tá? Se tiver ativa, medidas devem ser instruídas para controle da progressão em vez de desmineralização adicional da lesão. Então, se ela tiver ativa, mas radiograficamente ela tiver uma progressão lenta, ela estiver pequena, não há necessidade de tratamento, tá? Aí só o controle, remoção química, né, questão de higiene, escova, fio dental, modificação química, uso de enxaguantes bucais, enfim, dieta e composição em fluxo salivar e uso do flúor, tá? Agora, aquilo que eu tinha falado para vocês, intoxicação por flúor. Qualquer flúor absorvido pelo organismo e circulando pelo sangue terá potencial de manifestar algum efeito colateral. O que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, os efeitos colaterais dependem da dose absorvida e do tipo de exposição. Então, como é que acontece? Ingestão de flúor absorvido pelo estômago. O pH ácido facilita o transporte do flúor na forma de ácido fluorídrico, através das células da mucosa gástrica. Então, o flúor ele é absorvido pelo estômago, tá? Tem um pico plasmático, um pico sanguíneo, de 30 a 45 minutos. Para ser absorvido, o flúor precisa estar solúvel, por isso que a gente não faz enxágue do flúor, quando a aplicação do flúor no consultório. A absorção pode ser reduzida dependendo do conteúdo gástrico. Qualquer medida voltada a diminuir a absorção do flúor deve ser realizada rapidamente. Aí nós temos duas condições, duas situações: a intoxicação aguda e a crônica. Aguda é quando há uma intoxicação em uma grande quantidade, tá? E é uma intoxicação única, tá? É aquela devido à ingestão de uma quantidade excessiva de flúor em uma única dose. O que acontece? Irritação do trato gastrointestinal, o paciente vai ter azia,
refluxos, tá? E efeito sistêmico das substâncias absorvidas, reação do flúor com o cálcio, gera alteração das reações enzimáticas no organismo. Então, houve o pico plasmático, né? Dose ingerida e absorvida, peso do indivíduo também varia muito, dependendo da quantidade, né? Varia de adulto para criança essas reações. Se tem presença de alimento no estômago ou não, também, porque esse flúor acaba ali se ligando, difunde, né, durante o processo de digestão desse alimento, e a acidez gástrica vai ditar isso também. Se tiver muito ácido no estômago, se tiver pouco, isso daí vai variar, tá? O pico plasmático é em 30 minutos, já tinha falado, e de 32 a 64 miligramas de flúor pode ser uma dose letal, tá? Pode matar. Sintomas: intoxicação aguda leve, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, refluxo, azia, tá? Agora, se for grave, aí a gente tem uma hipossalivação, poliúria, que é fazer xixi toda hora, tá? Sudorese, que é suor excessivo, hipocalcemia, né, o cálcio dos ossos, ou hipercalemia, aumento da hipotensão arterial, a pressão da pessoa cai, tá? Depressão respiratória, vai ter dificuldade para respirar, convulsão, arritmia cardíaca, pode induzir o coma e a pessoa pode ir a óbito. Em caso de intoxicação, o que fazer? Induzir o vômito, né, utilizando magnésio e cálcio, ingerir grande quantidade de leite, porque o leite vai se ligar aos íons de flúor, e aí vai acontecer o processo de digestão do leite, tá? E utilizar antiácido, como hidróxido de alumínio, e encaminhar para o médico, tá? Cuidados para desintoxicação, como lavagem estomacal com sais de cálcio solúvel. A crônica é uma intoxicação contínua, tá? Por aquela substância, no caso o flúor. É em quantidades menores, mas é acima do recomendado. E a intoxicação crônica, geralmente, ela induz a fluorose. Fluorose são defeitos no esmalte dentário, tá? Que geralmente as pessoas associam a cárie, mas tem diferença, tá? É o efeito sistêmico da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dentário, no caso em crianças, que provoca alterações no processo de mineralização. É quando o dente ele ainda está sendo formado, lá na cripta óssea, tá? A criança ainda geralmente tem um dente de leite, mas já o dente permanente ele já está em período de formação. Essas alterações se manifestam como mudanças visíveis de opacidade no esmalte, mancha branca. O grau dessas alterações é função direta da dose de flúor que a criança está sujeita e do tempo de duração da dose. A fluorose pode ocorrer apenas quando os dentes estão em desenvolvimento, que eu acabei de falar. O período crítico de exposição à dosagem excessiva de flúor para a dentição é do nascimento até os 8 anos de idade. Passou dos 8 anos, os dentes que estão formando, no caso, molares, sisos, na verdade, alguns molares já estão erupcionados, eles já estão formados, tá? Não exatamente erupcionados, não nasceram ainda, mas eles estão sendo a coroa, que é o que importa, que vai mineral, já está formado, tá? Então ele vai ter, se tiver inciso, então são dentes de menos interesse, tá? Sempre afeta os dentes homólogos, então vai ter porque dentes homólogos, por quê? Porque os dois estão sendo formados no mesmo período. Então, se tiver nesse, vai ter no do lado. Se tiver no 13, que é o canino, vai ter no 23 também, tá? A primeira manifestação da fluorose é o aumento na porosidade do esmalte ao longo das estrias de rétios, que resultam na hipomineralização do esmalte pela deposição de flúor. Então, vai ter uma grande quantidade de flúor, né, agregada à estrutura, que era para ter outros minerais, o flúor ocupou aquele lugar.
tá? Então, vai gerar porosidade e manchas nesses dentes. Índice de DIN, que é recomendado pela MS, né, que é para classificar o grau de fluorose dentária. A classificação conhecida como índice de DIN tem sido usado por muitos anos para descrever a fluorose, o que permite a comparação com um volume de maiores estudos. Avaliação de 2 dentes mais afetados na arcada dentária. Gente, o índice de DIN, ele é utilizado pelo Sistema Único de Saúde, tá? Claro que na rede privada não é tão observado isso, não é classificado, não é reportado, tá? Mas na rede pública de saúde é feito de forma bem objetiva, porque é com esse índice que o sistema público vai trabalhar para poder reduzir esses casos de fluorose, seja diminuindo a fluoretação das águas, seja utilizando políticas públicas para poder reduzir, tá, esses casos. Então, começa com o código 0, tá, que é o normal, que o paciente não apresenta lesões, não apresenta manchas, o esmalte está translúcido, tá, com uma estrutura semi-vitriforme, é lisa, polida, com cor creme clara. Esse é o normal. O 1 é questionável, porque está meio opaco, meio rugoso ali, em alguns lugares está meio esbranquiçado, tá? Então, tem diferença de translucidez. Podem ter manchas brancas, tá? Usar este código quando a classificação normal não se justifica. O 1, muito leve, tá vendo que a gente já tem manchas aqui na região cervical, tá? Áreas esbranquiçadas opacas, pequenas manchas espalhadas irregularmente pelo dente, mas não envolvendo mais que 25% da superfície. Inclui opacidades claras com 1 a 2 milímetros na ponta das cúspides de molares. Tá vendo aqui? Ó, a gente tem uma mancha aqui e tem uma mancha aqui. Geralmente em dentes homólogos que estavam sendo formados no mesmo período. Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, tá? 2, muito leve. Então, a gente tem as áreas esbranquiçadas, se assemelha, né, ao código 1, mas aqui a gente já tem uma quantidade maior de manchas, entenderam? O 3, leve. Aqui a gente já tem uma situação em que já alcançou mais de 50% da superfície dentária. Então, olha aqui, a gente tem da metade, um pouco mais da metade, né, da coroa para lá. Então, isso é o código 3. 4, moderado, todo o esmalte dentário está afetado e as superfícies sujeitas à atrição mostram-se desgastadas, tá? As bordas, em caso de molares da superfície oclusal, podem haver manchas castanhas ou amareladas. Severa. Severa já está com a hipoplasia, né, com a formação deficiente generalizada. E a própria forma do dente pode ser afetada. O sinal mais evidente é a presença de depressão no esmalte, que parece corroído, manchas castanhas generalizadas. Fatores de risco. Dosagem de flúor em abastecimento público, mas a gente sabe que não é só isso, tá? O principal fator é a ingestão média de fluoreto por meio de múltiplas fontes. Então, ingestão da água, creme dental, vitaminas, bebidas ou alimentação infantil em pó contendo fluoretos. Então, só a água não é o suficiente, tá? Porque a água realmente ela é dosada de uma forma que não aconteça esse tipo de situação. Só que quando tem, igual eu falei para vocês no início da aula, quando você tem uma situação em que a criança, você dá a escova com o creme dental e ela chupa esse creme dental, chupa essas cerdas da escova, pode ter o desenvolvimento de fluorose. Em vários países, o consumo da água da torneira tem diminuído e o consumo de água mineral tem aumentado. O de água minerada engarrafado no Brasil é crescente e contínuo, principalmente na região Nordeste e Sudeste, que tem um maior índice de fluorose. Porque a lei federal, ela traz para a gente que o flúor na água, ele deve ser obrigatório em companhias de abastecimento.
mas não em companhia de água mineral. Então, as águas minerais, as engarrafadas, elas não são fluoretadas. E é por isso que estados que têm, ou municípios que têm o maior consumo de água mineral têm um maior índice de fluorose. Por quê? Porque esse flúor que tem na água, ele não é dosado, a gente não sabe que quantidade que, que essas pessoas estão utilizando desse mineral. Então, alguns pode ser muito, outras pode ser pouco, isso varia de marca, porque varia da onde essa água está sendo extraída, entendeu? Busca pela água saudável, livre de impurezas para o uso diário, em especial para o cuidado das crianças, ou buscam efeitos medicinais benéficos para a saúde e ingestão, podendo ser utilizado em natura ou no preparo de alimentos, gelos, sucos e bebidas. No entanto, águas minerais podem conter elevado nível de fluoreto e podem variar de diferentes garrafas da mesma marca. É isso que eu falei para vocês, porque varia de poços, varia de lençóis, então você não sabe exatamente aquilo, embora tenha no rótulo as especificações, mas nem sempre aquelas especificações estão corretas. Isso pode variar, entendeu? Então, né, o Ministério da Saúde baixou uma portaria que regulamenta o padrão na potabilidade da água no Brasil. Estabelece que o valor máximo de íon flúor na água é de 0,6 a 1,7 miligramas. Por falta de fiscalização, alguns fabricantes apenas consideram como fluoretadas águas que possuem concentração que promoveriam um efeito cariostático preventivo. Não tem, gente, não tem fiscalização, não tem análise química dessa água, entendeu? Em caso de utilização inadvertida da água altamente mineralizada ou desconhecimento do teor do flúor devido à rotulagem incompleta, pode haver aumento do risco de fluorose e outros problemas de saúde. A maioria das águas minerais comercializadas no município de Pelotas, isso daqui eu tirei de um artigo, tá? Que fez um estudo randomizado, utilizando águas minerais no município de Pelotas. Apresentam valores inadequados dos níveis de fluoreto e oscilações destes valores no decorrer do tempo, além de não haver correspondência entre o valor indicado no rótulo e efetivamente o encontrado. Eu falei para vocês, eles têm um padrão, uma tabela que eles colocam em todos os rótulos, mas essa água não é de fato analisada, entendeu? Apenas uma entre 5 marcas testadas tendo apresentado valores adequados de fluoreto para obtenção do benefício anticárie e do benefício e risco mínimo de fluorose. Proteção. Sistema integrado da vigilância epidemiológica e sanitária de flúor. Indicação da dosagem do fluoreto no rótulo de água minerais e dentro da dosagem recomendada. Educação dos pais e cuidadores para a quantidade correta de dentifrício fluoretado. Aleitamento materno por um período maior que 6 meses. Evita o uso de fórmulas para aleitamento artificial de produtos com flúor. Essas são formas de proteção para evitar, né, intoxicação e desenvolvimento de fluorose dentária. O flúor é transportado do plasma para o leite em quantidades pequenas, mesmo quando a mãe possui alta ingestão do flúor. Em contraste, as fórmulas de leites comerciais podem ter conteúdo altamente variável de flúor e, se foram preparadas com água fluoretada, as crianças podem ingerir uma quantidade considerável de flúor. A água fluoretada e o uso de dentifrício são as formas mais eficientes e custo-efetiva para a prevenção de cárie. E é isso. Agora nós vamos falar sobre prevenção, tá? Prevenção de cárie, prevenção de doença. A boca no contexto de saúde, porque, gente, não chega uma boca para você no consultório, chega uma pessoa, tá? Então, saúde bucal, educação em saúde versus promoção em saúde, educação em saúde e abordagens, né? Estratégia em saúde pública, epidemiologia e diretriz nacional de saúde bucal. Segundo a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Saúde é uma perfeita adaptação de um organismo ao seu ambiente, ou saúde é um ajustamento pessoal ótimo para uma vida completa, frutífera e criativa. A educação em saúde, né, a educação de maneira geral, é um processo rico e enriquecedor,
pois contém o germe da crítica, reflexão e consequência. Educação em saúde versus promoção de saúde. A educação, diferente de formação de saúde, procura desencadear mudanças no comportamento individual, enquanto a promoção visa procurar mudanças de comportamento organizacional, capaz de beneficiar a saúde de camadas mais amplas da população, particularmente e não exclusivamente por meio da legislação. Então, educação a gente vai fazer o quê? Identificar um problema, estipular resultados, adequação do conteúdo ao nível da população e dos meios utilizados, porque não adianta você chegar numa escola, por exemplo, onde tem uma parcela carente, socioeconomicamente, e estipular lá que a pessoa deve usar um creme dental que custa R$ 100. Não vai comprar, entendeu? Então tem que ser adequado para aquela população. Bloqueios à comunicação e avaliação dos resultados. Por quê? Porque a gente quer um domínio cognitivo, tá? A gente quer que entra na cabeça daquela pessoa, um domínio afetivo, porque aquela pessoa precisa confiar em você, e um psicomotor, você precisa ensinar como é que deve ser executado. Então, primeiro a gente começa lá no início, né? Com os bebês, as gestantes e lactentes, que são as que amamentam. Primeira janela da infectividade, né? Sedimentar a mãe sobre o conceito de responsabilidade da saúde do bebê, porque a mãe ela é a única responsável pela saúde da criança. Embora tenha outros cuidadores, como pais e avós, mas a responsabilidade, infelizmente, é praticamente toda da mãe, tá? Conhecimento sobre placa e higiene dental, importância da dentição decídua, né, da dentição de leite, cárie dentária como uma doença transmissível, que é aquilo que a gente já trabalhou, cárie de mamadeira. Gente, quando a mãe chega no consultório que fala assim, ai, os dentes do meu filho é fraco, ele, sei lá, tomou antibiótico e os dentes ficaram fracos. Me arrepia essa frase, porque não existe isso. A criança teve cárie por causa do antibiótico? Teve, porque o antibiótico tem açúcar, a mãe dá o antibiótico e não escova os dentes depois. Ah, a criança mama, só mama e tá com os dentes tudo cariado. Claro, porque a mãe dá a mamadeira com açúcar. À noite não escova os dentes e vai ter cárie mesmo, tá? Controle da dieta, controle do uso de creme dentais, hábitos inadequados como chupeta, sucção de dedo, tá? E medicamentos, que eu acabei de falar, presença de sacarose e de flúor. Então, né, o intuito disso são programas educativos e preventivos, onde escola e família, tá? Porque quando a gente trabalha em escola, a gente ouve muito isso, que já aconteceu comigo, de a mãe chegar e falar, nossa, doutor, depois que você veio aqui na escola, eu não tenho mais paz, o menino come e quer escovar, o menino bebe e quer escovar. Isso é ótimo, porque além dele ter um padrão de saúde bucal regular, ele ainda está induzindo os pais a fazerem o mesmo, embora não façam, a maioria não faz, mas tá, um intuito é válido. Mantenha concentração. Então, vamos lá. Crianças de 4 a 6 anos de idade. Mantenha a concentração por um período maior, tornam-se fisicamente mais independentes, tenha capacidade de dedicar. Gente, isso fisicamente mais independente também acontece muito, porque a criança ela aprende e ela chega em casa e ensina os pais. Não, mamãe, não é assim. O tio me ensinou que é desse jeito. E acontece muito. Têm a capacidade de dedicar e aprender a compartilhar a afeição, recebem e obedecem ordem. A criança nessa idade, claro que isso varia de um ou outro, mas de grande maioria, as crianças nessa idade, elas são muito cooperativas, tá? Identifica com o papel do próprio sexo, ajustam-se às expectativas resultantes do próprio desenvolvimento da capacidade muscular, aperfeiçoam-se o uso da linguagem, bem como a elaboração de conceitos, desenvolvem um conceito próprio, embora não crítico, do mundo. De 6 a 9 anos, controla movimentos mais delicados,
dedicam tanto amor quanto recebem, mostram importantes progressos na socialização, estabelecem grupos com outra criança, têm consciência e gostam de pertencer a tais grupos, aprendem novas formas e novas regras, estrutura a realidade pela própria razão, compreendendo as relações causais reais, operam a linguagem como forma de pensamento, são capazes de reflexão e crítica e estão no início do domínio da escrita e da leitura, tá? Então, a criança, na verdade, a criança de 4 a 9 anos são as mais fáceis de trabalhar, tá? Porque você consegue manipular essa criança e moldar ela para alcançar o seu objetivo. Dos 9 aos 12 anos de idade, né? Tem uma facilidade na aquisição de habilidades motoras, tanto grossa quanto finas, estabelecem relações afetivas mais profundas e duradouras, libertando o seu eu da identificação primária com adultos, entendem melhor o mundo do adulto em contraposição ao seu, obtêm grandes conquistas no processo de socialização, concentram-se individualmente quando trabalham sozinhos e colaboram em atividade em grupo, realizam operações que envolvem combinação, reversibilidade e associação, aprendem a usar a linguagem oral para trocar ideias ou influenciar as que cercam e desenvolvem o entendimento para explicação científica. Os adolescentes já é um pouco mais complicado, porque o crescimento é turbulento de muitos órgãos e sistemas, perturbação no equilíbrio bioquímico, ganhos consideráveis de controle motor e força física, libertam-se dos adultos em todas as áreas do comportamento, aceitam o eu como pessoa digna de amor, comportam-se segundo o código do grupo, têm forte identificação com indivíduos do mesmo sexo, reorganizam as ideias e sentimentos sobre o eu, usam a linguagem para expressar e esclarecer conceitos mais complexos. Então, o adolescente, na verdade, vamos falar de todas as faixas etárias, depois eu faço um apanhado geral. Os processos educativos para o adulto devem adequar à sua experiência pregressa. O processo educativo visa a mudança de hábito e prática, que leva à preservação e manutenção da saúde. A primeira consulta é vital para o plano de tratamento proposto. E é na primeira consulta que você vai trabalhar com esse adulto, tá? Você vai apontar as medidas, os hábitos que devem ser mudados e o porquê. A abordagem em saúde bucal dependerá do amadurecimento do indivíduo, pois o adulto possui conceitos próprios e internalizados. Por isso que a primeira consulta é tão importante. As reuniões em grupos devem ser encorajadas com temas voltados para a saúde própria de seus familiares. O processo educativo visa um determinado fim: mudança de informação, atitude e comportamento. Então, a intenção de apresentar aqui para vocês o desenvolvimento de cada faixa etária é para saber trabalhar de acordo com essas faixas etárias, porque não adianta você trazer um conhecimento que é para adulto lá para uma criança de 6 a 9 anos, que ela não vai entender, tá? E idosos, a Associação Internacional de Gerontologia estabelece a idade de 65 anos ou mais para o idoso. No Brasil, né, segundo o Diário Oficial da União, a idade para idoso é 60 anos ou mais. Prevê-se no futuro um aumento expressivo de idosos no Brasil e no mundo, e podem apresentar 3 condições funcionais: funcionalmente independente, parcialmente dependente ou totalmente dependente, alguns casos necessitando do chamado cuidador. Filmes, slides, cartazes, álbuns, seriados de fotos e atividades interativas podem ser recursos de melhores resultados. Pacientes com necessidades especiais merecem atenção especial com relação à educação e saúde, tá? O dentista é, muitas vezes, o único profissional que o aborda com mais frequência. São alvos de atenção, porque podem ser cardiopatas, hipertensos, diabéticos, renais crônicos. Medidas preventivas como instrução de higiene oral, aconselhamento nutricional, aplicação tópica de flúor devem ser realizados. Programas de controle intensivo de placa bacteriana também.
Índio, os primeiros contatos diretos dos Yanomamis com representantes da sociedade nacional foram entre 1910 e 1940. Na década de 40, até meados dos anos 60, os contatos se intensificaram com a instalação permanente de missões religiosas de algum posto de saúde de serviço de proteção ao índio. Na década de 70, com o início da construção da rodovia perimetral norte, introduziu-se epidemias, especialmente sarampo, gripe e coqueluche. E aí levantaram o projeto Randan, né, Casterita e outro, que é o da malária. No início dos anos 90, ocorreu a demarcação de terras indígenas e o desenvolvimento da FUNAI, primeira iniciativa do Distrito Sanitário Indígena. Tuberculose, cáries e infecções respiratórias agudas também se instalaram. Paciente ortodôntico. Possivelmente, no futuro próximo, quando as crianças estiverem com a cárie dentária e a doença periodontal controlada, a atenção odontológica voltar-se-á para os problemas de oclusão, que atualmente, segundo a OMS, encontram-se no terceiro lugar na hierarquia dos problemas bucais. Que a primeira é a cárie, depois doença periodontal e depois vem maloclusão. Na odontologia moderna, para a execução de um programa pré-ortodôntico, a atitude preventiva deve estar presente. Esclarecer os objetivos da orto como uma especialidade da odontologia que cuida da prevenção e do tratamento dos problemas dos dentes em má posição nos arcos dentários é uma das informações trabalhadas. Então, devem ser criadas estratégias para a promoção de saúde bucal, tanto paciente com utilização de aparelhos ortodônticos fixos ou não. Então, determinantes sociais da doença, condições socioeconômicas, políticas e ambientais, contexto social e comunitário, comportamento relacionado à saúde bucal e o indivíduo, tá? Porque isso varia também do sexo masculino para feminino, varia de acordo com a idade, enfim. O tratamento dentário sozinho não traz cura definitiva para a doença. Você vai tratar e ela vai voltar, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai promover isso? Então, primeiro nível é a prevenção. Segundo nível, na verdade, primeiro nível de prevenção, promoção da saúde, que é feito individualmente, tá? Coletivamente, perdão. O segundo é a específica, que é feito individualmente, na atenção primária, lá no postinho de saúde. Terceiro nível, diagnóstico e tratamento precoce. E limitação do dano, que aí quando vai estabelecer limites, seja restaurador, reabilitador, mas vai estabelecer limites para aquela condição. E o quinto nível de prevenção vai ser a reabilitação. Então, como a gente já estudou, saúde, um completo bem-estar mental, social, não apenas a ação da doença, é físico, mental e social. Base da prevenção. Primeiro, tem que se conhecer a história natural da doença, tá? Da onde ela saiu, por que ela acontece. Então, epidemiologia é o nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo as interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que o afeta no seu processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam um estímulo patológico no meio ou qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. O que vai indicar a saúde, né, para facilitar a quantificação e avaliação das informações produzidas. Validade, confiabilidade, clareza, simplicidade e objetividade, quantificabilidade e aceitabilidade. Porque não adianta a gente propor um tratamento que o paciente não aceita também, tá? Então, isso daí tem que ser levado em consideração. E principais indicadores de saúde: mortalidade, morbidade. Gente, mortalidade é o que mata. Morbidade é uma condição que pode levar a uma condição patológica de invalidez ou que necessite de algum tratamento. Indicadores nutricionais, demográficos, sociais, ambientais, serviços de saúde, indicadores positivos de saúde. A epidemiologia aplicada à odontologia passou por um empirismo de conhecimento científico no início da década de 30, e aí iniciou o índice CPO, que é dentes cariados, perdidos e obturados.
ferramenta epidemiológica para medir e comparar o ataque de cárie em populações. Aí foram feitos alguns levantamentos epidemiológicos, tá? Aí o índice CPO, ele sofreu uma nova alteração na nómina também, que hoje a gente conhece como CPOD, que é dentes perdidos, dentes cariados, perdidos e obturados. E foram feitos 4 levantamentos. O último foi feito em 2003, tá? Então, as políticas de saúde bucal, né, iniciou lá no CAPS, que foi no governo Getúlio Vargas, se eu não me engano, que é Caixa de Aposentadorias e Pensões, tá? E depois evoluiu para o IAP, que é Instituto Nacional de Previdência Social, e o Sistema Incremental. Oferecem atendimento emergencial, odontologia preventiva, curativa, tá? E a partir da década de 50, o SESP, Serviço Especial de Saúde Pública, cria o subsetor odontológico ligado ao Ministério de Saúde. Nessa época, alguns patrões, né, porque o INSS, Instituto Nacional de Previdência Social, ele foi o último estágio de evolução do sistema de previdência social no Brasil. Ele começou lá no CAPS, né, que é Caixa de Aposentadoria e Pensões, depois o IAPs, depois o INPS, depois o INSS. E até essa época do INPS, na verdade, a saúde pública era concentrada na Previdência Social, no órgão da Previdência Social. Então, só tinha direito à saúde pública naquela época quem era funcionário de alguma empresa, né? E o seu patrão era credenciado ao sistema previdenciário do país. Então, era muito precário, quase ninguém tinha acesso ao sistema de saúde pública. E aí veio, em 1988, com a Constituição Federal, né? Que aí veio o SUS, né? Com a criação da Constituição, surgiu o SUS, e aí criaram o Sistema Único de Saúde, né? Lá na Lei 8.080 da Constituição, fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que foi com essa lei que surgiu o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, o CESP, tá, que é o órgão regulador, né, da fluoretação, do sistema incremental de saúde pública, começou na década de 60, tá, com a Fundação de Serviços de Saúde Pública, e o sistema incremental é um método de trabalho que visa o completo atendimento dentário de uma população, eliminando suas necessidades acumuladas e posteriormente mantendo-as sob controle, segundo critérios de prioridades quanto às idades e problemas. Manteve-se por mais de 40 anos, sinônimo de modelo assistencial, tá? Foi proposto por Waterman, nos Estados Unidos, experimentado pela primeira vez em Amoré, em Minas Gerais, sofre inúmeras críticas na década de 70, porque naquela época o povo era acostumado com outro perfil de saúde pública, então por isso eles criticavam muito, falavam que não ia dar certo, que estava gastando um dinheiro absurdo do governo, enfim. E aí foi que surgiu a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, né? Em 66, Modelo Brasileiro de Seguro Social e Prestação de Serviços Médicos, com ampliação de cobertura às instituições de assistência, não deram conta da demanda, porque quando veio o INPS, já surgiu aí uma grande demanda pelas empresas que aderiram ao serviço. Era um valor alto que eles pagavam por mês, mas teve a aderência de grande parte da população. E aí, como as pessoas tinham direito, elas procuravam atendimento. E foi por isso que criou-se o complexo previdenciário e separou, entendeu? Aí depois do INPS veio o INSS e o Sistema Único de Saúde, desmembrou, tá? E aí com o Ministério da Saúde, né, já lança em 2004 o Brasil Sorridente, que foi uma política do governo federal que tinha o objetivo de ampliar o atendimento e melhorar as condições da saúde da população brasileira, porque ainda em 2004, a saúde bucal da população brasileira estava bem precária, tipo, um estado de calamidade pública. Então, lançou esse programa que deu muito certo,
mas que acabou devido ao financiamento também, mas que deu uma guinada na saúde bucal da população. Foi o tema do terceiro Congresso Nacional de Saúde Bucal, como saúde bucal, acesso de qualidade superando a exclusão social. Discutiu 4 eixos temáticos: educação e construção de cidadania, controle social, gestão participativa em saúde bucal, formação e trabalho em saúde bucal e financiamento e organização em atenção em saúde bucal. Então, aconteceram nas PSFs, né, Programa de Saúde da Família, que hoje é conhecido como postinho de saúde, tá? Mas nessa época era chamado de PSF. O município deve ter equipe de saúde de famílias implantadas ou em vias de implantação. Foi aí que surgiu os médicos da saúde da família, os dentistas do programa de saúde da família, que ficam hoje nos postos de saúde, tá? É necessário elaborar um plano de implantação de equipes e o município deverá submeter o plano de implantação ou expansão da saúde bucal para aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Aprovou, vai colocar em prática, junto, né, com a Secretaria Municipal e as comissões intergestoras. Implementou, vai qualificar as equipes de saúde de cada município para apresentar o serviço, o pleito, os quais foram previamente aprovados. Com isso, o município deve cadastrar todos os profissionais, tá, no Sistema de Informação de Atenção Básica, que é um sistema de nível federal. Então, o planejamento é uma ferramenta que possibilita o alcance de um objetivo almejado. E a gestão visa o monitoramento, a avaliação e a possível modificação das tarefas anteriormente planejadas. Segundo conceitos atuais, planejar e gerir em saúde pública não deve ser papel de uma única pessoa, de um único planejador ou gestor. Exemplo de pessoas que participam do planejamento de gestão: os próprios usuários do sistema. Por isso que a gente fala que o sistema de saúde tem um princípio do SUS que chama descentralização do poder. Por quê? Porque aí vai ter que entrar o usuário, o gestor, o secretário de saúde, comunidades. Então, desconcentra o monitoramento, o controle desse sistema em uma pessoa só, tá? E com isso acaba gerando uma organização desse pleito, tá? Então, distritos sanitários são constituídos por um certo espaço geográfico, populacional e administrativo, em consonância com a instância de coordenação do sistema de saúde que lhe corresponde. Os principais obstáculos da ordem administrativa e financeira responsável pela deficiência do setor público: escassez de recursos, principalmente financeiro, mas também humano e físico, fazendo com que a falta de financiamento para o setor impeça o desempenho do sistema teoricamente tão bem planejado. Uma administração pobre, com desperdício de recursos já escasso e ineficiente na promoção de saúde pública. Então é isso, gente. A aula de hoje foi isso, tá? Vou subir agora ela para o YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Amanhã a gente tem prova, tá? Espero que vocês estudem. A prova vai valer um pouquinho mais, que eu acho que eu só dei 3 atividades, então a prova vai ser entre 60 e 70 pontos, mas vou passar para vocês certinho, tá bom? Beijão, tchau, tchau.